Olá, sejam bem-vindos a todos ao estudo do Vem Segue-me deste ano. Este ano estudaremos o livro de Doutrina e Convênios, e a primeira aula desse livro é Escutai, ó povo. Temos a oportunidade de aprender a respeito de o Senhor nos convida a examinar esses mandamentos. Deus fala por meio de seus servos e suas palavras serão cumpridas. O Senhor restaurou o seu evangelho para nos ajudar a enfrentar os desafios dos últimos dias. As obras do Senhor serão realizadas pelos fracos e pelos simples. Então, esses são os tópicos que nós estudaremos nesse primeiro estudo do Vem Segue-me deste ano, onde estudaremos o livro de Doutrina e Convênios. Em Doutrina e Convênios 1, no versículo 6, o Senhor diz: Eis que esta é minha autoridade e a autoridade de meus servos e o meu prefácio ao livro de meus mandamentos, os quais lhes dei para que os publicassem para vós, ó habitantes da terra. Então, vemos que o Senhor fala a respeito desse livro, Doutrina e Convênios, que é um livro aí de meus mandamentos, né, dos mandamentos do Senhor. E ele fala a respeito do prefácio. Então, eu vou dar uma lida aqui a respeito do que é esse livro de Doutrina e Convênios. Doutrina e Convênios é uma coletânea de revelações divinas e declarações inspiradas, dadas para o estabelecimento e regulamentação do reino de Deus na terra nos últimos dias. Embora a maioria das sessões seja dirigida aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, as mensagens, advertências e exortações são para o benefício de toda a humanidade e convidam todas as pessoas de todos os lugares para ouvirem a voz do Senhor Jesus Cristo, falando-lhes para o seu bem-estar terreno e sua salvação eterna. A maior parte das revelações dadas desta coletânea foi recebida por intermédio de Joseph Smith Jr., o primeiro profeta e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Outras foram dadas por meio de alguns de seus sucessores na presidência. O livro de Doutrina e Convênios é uma das obras padrão da Igreja, ao lado da Bíblia Sagrada, do livro de Mórmon e da Pérola de Grande Valor. Então, nós vemos aqui o prefácio do que é o livro Doutrina e Convênios, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre os mandamentos do Senhor. No versículo 37, o Senhor diz: examinai esses mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. Então, uma promessa aqui do Senhor, que se a gente examinar esses mandamentos e ser obedientes, né, nós seremos abençoados e todas as coisas aqui, as profecias e as promessas serão cumpridas pelo Senhor. Segundo tópico, Deus fala por meio de seus servos e suas palavras serão cumpridas, como foi dito, né? No versículo 1 a 3, diz: escutai, ó povo de minha igreja, diz a voz daquele que habita no alto e cujos olhos estão sobre todos os homens. Sim, em verdade vos digo, escutai, ó povos distantes, e vós que estáis nas ilhas do mar, escutai juntamente, pois em verdade a voz do Senhor dirige-se a todos os homens e ninguém há de escapar. E não haverá olho que não veja, nem ouvido que não ouça, nem coração que não seja penetrado. E os rebeldes serão afligidos com muita tristeza, porque suas iniquidades serão proclamadas em cima dos telhados e seus feitos secretos serão revelados. Essa passagem em cima dos telhados nos traz a lembrança das antenas de televisão. Então, todas as tristezas, né? Esses rebeldes que serão afligidos aí com muita tristeza, que o Senhor fala nessa Escritura 3, e suas iniquidades serão proclamadas em cima dos telhados, nós podemos ver aí o Senhor falando a respeito da televisão, que é um meio que ele utiliza aí para poder proclamar e a gente saber de todas essas coisas aí que serão reveladas, né? E
No versículo 4 a 6, ele diz: E a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos, que escolhi nesses últimos dias. Então, o Senhor escolheu aí os seus discípulos, e ele espera com que esses discípulos, aqueles que aceitaram o evangelho, todas as revelações desses mandamentos, dessas obras sagradas e padrão, que assim como o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, todos esses livros, né, assim como a Bíblia Sagrada, e aqueles que acreditam e são discípulos de Jesus Cristo, o Senhor espera com que nós compartilhemos o seu evangelho como seus discípulos nesses últimos dias. E ele fala: e eles irão e ninguém os deterá, porque eu, Senhor, os mandei ir. Eis que esta é minha autoridade e a autoridade de meus servos, e o meu prefácio ao livro de meus mandamentos, os quais lhes dei para que os publicassem para vós, ó habitantes da terra. O que eu, Senhor, disse está dito, e não me desculpo, e ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Então, o Senhor espera com que, seja através da voz dele ou através dos seus servos, seus discípulos, toda a sua voz, seus mandamentos serão cumpridos. O Senhor restaurou o seu evangelho para nos ajudar a enfrentar os desafios dos últimos dias. Então, nós temos a Bíblia como uma revelação de Deus para os povos aqui na Terra, mas nós também acreditamos nas escrituras padrão de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde nós temos o livro de Mórmon, livro de Doutrina e Convênios e também a Pérola de Grande Valor. Então, o Senhor, ele restaurou esse evangelho para que nós pudéssemos enfrentar esses desafios nos últimos dias, ou seja, nesses dias que nós estamos vivendo antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Até porque as revelações modernas são diferentes das revelações que o Senhor deu na época em que a Bíblia foi revelada. Em Doutrina e Convênios, versículo 17 a 19, o Senhor diz: Portanto, eu, Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos. E também a outros dei mandamentos de proclamar essas coisas ao mundo. E tudo isso para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas. As coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes, para que o homem não aconselhe seu próximo, nem confie no braço de carne. O Senhor aqui, ele é bem claro, que fala, ele sabe exatamente o que vai acontecer com os habitantes da terra nos últimos dias, e ele diz também que chamou o seu servo, Joseph Smith, para que cumprisse os seus mandamentos e para que fosse um instrumento nessa restauração do evangelho de Jesus Cristo na face da terra. No versículo 20, ele continua: que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo, para que a fé também aumente na terra, para que o meu eterno convênio seja estabelecido, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra e perante reis e governantes. Então, aqui o Senhor fala de como será realizada essa obra, essa restauração nesses últimos dias, que além de ele chamar homens, profetas e esperar que seus discípulos preguem, né, o evangelho e todo o seu mandamento, o Senhor diz que esse trabalho será feito pelas pessoas, pelos fracos e pelos simples. Então, não é uma obra miraculosa, são obras realizadas à maneira do Senhor. E a maneira com que o Senhor realiza as suas obras é desta maneira, né? De uma forma bem simples, para que o evangelho seja proclamado a todas as pessoas nessa terra. As obras do Senhor serão realizadas pelos fracos e pelos simples. As coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes, para que o homem não aconselhe seu próximo, nem confie no braço da carne. Então, aqui o Senhor mostra exatamente a dependência que todos nós temos de sua
majestade, né? Na dependência que nós temos de Jesus Cristo, de seu Pai, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Então, o Senhor, ele é bem claro que nós somos totalmente dependentes e que essas coisas fracas do mundo, elas virão e abaterão as poderosas e fortes. Por que tudo isso? Para que o homem não aconselhe seu próximo, nem confie no seu próprio braço, né, no braço da carne, mas sim confie nas coisas do Evangelho, nas coisas de Deus. Então, o Senhor é claro em dizer que nós precisamos demonstrar fé em seus mandamentos e que nós sozinhos, nós não conseguiremos alcançar a vida eterna. Nós precisaremos de sua ajuda. 21 ao 23, ele diz, para que a fé também aumente na terra, para que o meu eterno convênio seja estabelecido, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples, aos confins da terra e perante reis e governantes, como nós vemos. Então, essa é a mensagem principal dessa primeira lição de Doutrina e Convênios, onde o Senhor fala a respeito dessa obra padrão, que é Doutrina e Convênios, onde está revelado aqui os mandamentos de Deus para os últimos dias. Aprendemos também que Joseph Smith foi um profeta da restauração, onde o Senhor escolheu para poder realizar o seu trabalho em preparação para a sua segunda vinda, onde nós sabemos que vai acontecer. Então, esse é o livro que nós teremos a oportunidade de estudar ao longo deste ano de 2021, que é o livro de Doutrina e Convênios, onde haverá aqui todos os mandamentos e revelações dadas pelo Senhor a seus servos. E eu tenho certeza que nós aprenderemos muito esse ano com o estudo dessas escrituras contidas em Doutrina e Convênios. Eu convido vocês a compartilhar essa mensagem, deixar seus comentários aqui a respeito de alguma coisa que vocês têm estudado, e também deixo aqui o link para aqueles que não conhecem o Evangelho ainda restaurado da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam clicar e conhecer mais a respeito da Igreja restaurada de Jesus Cristo. Tá ok? Muito obrigado, e eu fico por aqui. Convido vocês a assistirem à próxima aula também. Forte abraço a todos, até a próxima.